Bom dia, pessoal. Que bom poder estar aqui mais uma vez. Termos uma nova oportunidade. Posso chamar uma nova oportunidade do quê? De fazer melhor tudo que nós fizemos ontem. Nós temos a oportunidade hoje de fazer tudo melhor. Então, veja bem. Tem até um fundo musical. Todas as minhas aulas eu coloquei. Para que a gente, relaxe, se concentre. E a música acalma nosso coração, não é mesmo? E para relembrarmos um pouquinho lá da nossa sala de aula, que a gente ouvia essas músicas, na verdade. E para vocês ficarem mais ainda espertinhos, vamos lá, vamos direitinho para a nossa aula de português. Uau, olha só. Entendendo a gramática. Leia o texto a seguir. O malabarista. O malabarista embaralha tudo. O malabarista. Embaralha os dedos, embaralha a vista. As garrafas pulam como se fossem peixes, como se fossem pássaros, como se fossem cacos de chuva brincando no mar. Os pratos pulam como se fossem naves, como se fossem neve, como se fossem navios dançando no ar. Os copos pulam como se fossem pingos, como se fossem pontos, como se fossem sinos assanhando o céu. Tem quantas mãos o malabarista? Será, hein? Então, eis aí o malabarista. Esse texto é de Rogério Murray, o malabarista em O Circo, coleção Miguelin, Companhia Editora Nacional 2004. Bom, provavelmente você sabe que é um malabarista. Se não já viu de perto, mas provavelmente já viu pela TV. Ou até mesmo no circo, você já tem a oportunidade de ter ido. Bom, aí pede para você conversar conosco, mas agora não dá. Mas vamos lá. Releia os versos a seguir. Embaralha tudo o malabarista. Embaralha os dedos, embaralha a vista. As garrafas pulam. Que palavras expressam um fato que está acontecendo? Uma ação que está sendo praticada ou um estado, uma situação, uma qualidade. Então, veja bem aí. Leia novamente. Essas palavras que indicam ação, estado e situação, no caso, mais o estado e a situação, eles são os verbos. Então, por isso precisa ter uma coerência verbal, certo? Então, preste atenção. Achem os verbos que estão nesses versinhos aí, e aí você vai saber quais deles expressam tudo o que está dizendo, certo? Regras da língua. Na língua portuguesa, são chamados verbos as palavras que expressam um fato, localizando-o no tempo e exprimem ideia de ação, saltar, cantar, brincar, etc. Então, mas será que só as pessoas, os animais que praticam ação? Não. Os fenômenos da natureza também. Será que o verbo também indica um estado? Sim, não é o estado de Goiás, né? Em relação geograficamente falando. Mas o estado, ser, estar, ficar. Eu estou alegre, é um estado. Eu estou triste, é um estado também. Então, o verbo estar está aí para indicar um estado. E o ser também. Eu sou alegre. Então, expressando a forma que eu sou, o estado que eu sou também. Fenômeno da natureza, né? A própria natureza que provê isso. Chove, relampeja, neva, entendeu? Tranquilinho, né? Você já ouviu falar de verbo, mas a gente está aqui relembrando para começar de novo, para você ficar craque. Observe a imagem a seguir. Use verbos para indicar o que os circenses fazem. Então, os circenses ou os artistas, você pode começar. Os circenses dançam, cantam, pulam, enfim. Eu não sei, você que tem que ver a imagem aí e escrever. Combinadinho? Tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Os verbos podem ser classificados
com pertencentes à primeira, segunda ou terceira conjugação verbal. Observe. Primeira conjugação são os verbos que terminam em ar, como bailando, bailar, falando, falar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er ou or. Por que or chamava na segunda também? Porque antigamente o verbo por era escrito poer. Então, os terminados em or também fazem parte da segunda conjugação, embora aqui não veio, tá? Mas é mais uma curiosidade para você aí e acrescentar no seu conhecimento. Então, nós temos aí tem, ter, corre, correr. Terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Sorrir, sorrir. Abra, abrir. Combinado? Então, vejam bem. Nós temos 3 conjugações. Ar, er, ior e ir. Agora, indique o infinitivo dos verbos e a que conjugação pertence às frases a seguir. Então, primeira coisa. Ache o verbo. Corre, corre, criançada. Qual é o verbo? Corre. Tá, mas o que é o infinitivo? Lembra lá na tabelinha que nós estudamos formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, o infinitivo é o nome do verbo. É igual ali, ó, falando. Não é o infinitivo. Falar é o infinitivo, que é o nome do verbo. Cantei. O verbo está conjugado. Qual é o infinitivo de cantei? Cantar. Primeira conjugação. Então, aqui você vai escrever o infinitivo, no caso aqui é correr, correr. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Muito simples de você fazer. Então, dica. Toda vez que o exercício pedir para você sobre modo verbal, conjugação, você acha o verbo primeiro, que é o que você precisa saber onde está. Então, ali nós temos as letras a gente já leu, B, C, D e E, para você ler a frase, descobrir o verbo, tá? E escrever o infinitivo e qual é a conjugação que pertence a esse verbo. Ok? Tranquilo? Então, prosseguimos. Regras da língua. Os verbos são os únicos vocábulos do idioma que recebem uma terminação própria para indicar tempo. O que são vocábulos? São palavras. Observe, eu assisti ao espetáculo, está indicando o passado. Eu assisto ao espetáculo, estou afirmando aqui agora, presente. Eu assistirei ao espetáculo, futuro, uma coisa que ainda não aconteceu. Beleza. Além de denotar tempo, um verbo também indica pessoa. E pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira e segunda pessoa e terceira pessoa do plural, quando a gente está falando isso. Eu, tu, ele e nós, vós, eles. Então, toda vez que falar sobre pessoa em relação a verbo aqui, são as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira e segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Um verbo pode estar conjugado ou no infinitivo. Observe, infinitivo, assistir. Se eu for conjugar o verbo, eu assisti, tu assististe, ele assistiu. Viu? O verbo está conjugado. Agora, quando eu falo assistir, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Mas eu posso usar o verbo no infinitivo para escrever. Vai depender do que eu quero escrever. Tá? Por exemplo, eu vou assistir ao espetáculo. Tá vendo? Eu usei o verbo no infinitivo, mas ele não está conjugado. Ok? Formas conjugadas, assistir, assistiremos, assisto, etc. Conjugar o verbo significa indicá-lo no tempo e na pessoa que se deseja. Veja o exemplo a seguir. Então, a gente tem a tabelinha. Singular, passado, ontem, presente, agora, futuro, amanhã. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa do singular. Então, passado, eu assisti, tu assististe, ele assistiu. Presente, eu assisto, tu assistes, ele assiste. Futuro, que é o amanhã, eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá.
Agora, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Então, passado, nós assistimos, vós assististes, eles assistiram. Presente, nós assistimos, vós assistis, eles assistem. Futuro, que é o amanhã. Nós assistiremos, vós assistireis, eles assistirão. Essas palavrinhas, eu, tu, ele, nós, vós e eles, são os pronomes que correspondem às pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? Não se preocupem, não precisa arrancar os cabelos que logo, logo você vai aprender. Isso aí é uma questão de tempo e de estudo, tá? Então, vamos lá. Número 4. Marque C para os verbos que indicam certeza e D para os que indicam dúvida. A luz se acende e começa o espetáculo. Olha, a luz se acende. É certeza ou é uma dúvida? Bem tranquilo. Tomara que ganhe o ingresso para o circo. Tomara que ganhe. Ganhou? Tem que pensar. Se o público gostasse da minha apresentação, me sentiria realizado. Então, olha só. Se o público gostasse, estou afirmando que gosta? Se o público entrar, eu me apresentarei. Se o público entrar. Então, veja bem, você precisa entender o que é certeza e o que é dúvida nas frases aí. Tá bem claro. Regras da língua. Na língua portuguesa, os verbos podem ser utilizados de 3 modos diferentes. Então, nós temos 3 modos diferentes. O primeiro modo é o indicativo, é o que indica certeza. Ó. Estou no circo. Estou afirmando que estou aqui. Beleza. Modo subjuntivo indica dúvida. Ah, se eu pudesse ir ao circo. Viu? Se eu pudesse. Estou podendo ir. Modo imperativo indica ordem, pedido. Vem logo, por favor. Viu só? Então, o modo indicativo ele indica certeza, de presente, passado e futuro. Modo subjuntivo ele indica dúvida. O modo imperativo ele indica ordem, ele dá um pedido. Veja bem. O modo indicativo tem 6 tempos verbais. Então, dentro do modo indicativo, existem 6 tempos verbais. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. Isso são tempos verbais que estão inseridos dentro do modo indicativo. Dentro do modo subjuntivo, você está aí com a sua tabelinha. Nós temos 3 tempos verbais dentro do modo subjuntivo, que é o presente, que eu uso o que, o pretérito, que é o pretérito imperfeito, que eu uso o se, e o futuro, que eu uso o quando. Então, já no modo imperativo, existem 2 tempos verbais, o afirmativo e o negativo. Nós vamos ver depois. Mais importante é que você entenda que o modo imperativo indica ordem. Geralmente, o modo imperativo, ele é bastante usado nas propagandas, nos panfletos, nos cartazes, dizendo assim, ó, corra e concorra a um prêmio, viu? Corra, tá pedindo para você fazer alguma coisa. Não perca esse espetáculo hoje às 19 horas, viu? É uma ordem, um pedido. Então, é bem tranquilo. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais na hora de conjugar os verbos do modo imperativo, certo? Então, vamos lá. O verbo recebe uma terminação especial de acordo com o modo, o tempo e a pessoa que indica. Escolha uma das formas verbais que estão entre parênteses para completar o texto a seguir. Ah, como é que você vai escolher? Você vai pegar o seu lápis e passar um tracinho por baixo. Veja bem na primeira frase. Os palhaços são a alegria do circo. Então, lê a frase, vamos ler com E. Os palhaços é a alegria do circo? Os palhaços são a alegria do circo? Então, você escolheu qual verbo? O é ou o são? Ok?
Tá? Aí você vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, você sublinha embaixo o verbo que você escolheu. Para isso, você precisa ler o verbo escutar. Só de você escutar, você consegue compreender. Opa, isso está errado. Isso aqui não é no singular. Isso aqui é no plural. Ok? Explique com suas palavras como você escolheu com qual forma verbal completar os espaços do texto. Então, eu quero que você use esta expressão. Concordância verbal. Você não pode escrever isso, eu escolhi porque era melhor. Não, eu escolhi porque eu olhei na palavra. Não, vocês já estão no 5º ano, vocês já têm uma noção de que precisamos melhorar nosso vocabulário. Então, para eu aprender, eu preciso usar. Então, nós vamos usar bastante concordância verbal, tá? Ou coerência, ou coesão. Porque a frase tem que ter coesão. Será que tem coesão? Os palhaços é a alegria do circo? Não tem coesão, não é? Os palhaços são a alegria do circo. Ok? Tranquilinho de você fazer. Você sabia? Com o passar do tempo, os palhaços extrapolaram o circo e fizeram sucesso no cinema e na televisão. Vindos em grande parte de famílias ligadas ao mundo circense, a maioria dos palhaços mais conhecidos do Brasil migrou para a televisão durante suas carreiras. Já ouviu falar em Arrelia, Carequinha, Piolim ou Patati Patatá? Conheça um pouco mais sobre eles. Arrelia é o nome artístico de Valdemar Seissel, que em 1955 comandava seu próprio programa no canal de televisão Record, O Cirquinho do Arrelia. George Savala, mais conhecido como Carequinha, foi um dos maiores sucessos da programação televisiva nos anos 1960. Piolim, como era conhecido, o Abelardo Pinto, foi o palhaço brasileiro mais conhecido, chegando a ser considerado o melhor do mundo, sendo a data de seu nascimento escolhida para comemorar o Dia Nacional do Circo, 27 de março. Patati e Patatá são uma dupla de palhaços que surgiu na década de 1990 e, desde 2011, tem seu próprio programa em uma emissora de televisão. Então, vejam bem, vocês já devem ter visto aí, pelo menos o Patati e o Patatá, que é o mais recente. Os palhaços são a alegria do circo mesmo, não é? Então, vamos lá. Complete as frases com os verbos entre parênteses na forma adequada. Então, o verbo é apresentar na letra A. Tomara que o palhaço se apresenta hoje, ou se apresente. Viu? Só de você ler, você percebe que não dá. Será que tomara que o palhaço se apresenta hoje? Não. Tomara que o palhaço se apresente hoje. Viu só? Então, você vai ler a letra B, a letra C, a D e a E. E caprichar. Leia primeiro, pense, escute, fale várias vezes, para que você comece a internalizar isso. Certo? Número 8. Destaque os adesivos do material complementar e colhe as frases no tempo e modo verbal. Então, futuro do subjuntivo. O que a gente usa? O quando. Presente do indicativo. Está na cara que é o que está acontecendo agora. Presente do subjuntivo. Usa o quê? Pretérito do subjuntivo, que é o pretérito imperfeito. Usa o se. E outra diquinha. Os verbos sempre no pretérito imperfeito do modo subjuntivo sempre vai ter 2 S. Se eu falasse, se eu cantasse, se eu dormisse. É uma dica. Pretérito do indicativo. Passado do modo indicativo. E futuro do indicativo, tranquilo. Então, está aqui. Cuidado na hora de você tirar os adesivos, se você recortar, porque logo embaixo já tem a unidade 8. Então, toma um cuidadinho aí para você não tirar errado, tá? E para vocês relaxarem um pouquinho, eu estou propondo um desafio. Descubra quais palavras formam. Olha só, aí eu estou dando a dica para vocês, já deixei até a quantidade de quadradinhos. Você não vai precisar fazer isso no seu caderno, não. Isso é um desafio para você fazer no papel, com a sua família. Eu quero que você descubra quantas palavras você vai tentar montar aí. Na próxima aula, claro, eu vou mandar o gabarito. Ah, mas isso é importante, Chamora? Isso faz a gente pensar. Esse tipo de exercício nos desafia.
desafia a pensar, a montar. Você vai falar, nossa, eu não consigo. Mas eu vou conseguir. Eu consigo. Eu adoro fazer esse tipo de exercício. Eu faço sempre, porque isso ajuda na nossa memória, no nosso raciocínio. Então, mãos à obra aí. Façam com capricho. E terminem todas as tarefas com muito amor, tá? Um beijo grande no coração de todo mundo. Fiquem bem e até a próxima aulinha.